Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Eu estou feliz por estar com vocês nessa noite para cultuarmos ao precioso nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 1. Saulo também consentiu na morte dele. Iniciou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Por favor, diga grande perseguição. O versículo 2 diz: e alguns varões piedosos recolheram Estevão à sepultura e fizeram sobre ele um grande pranto. Diga, por favor, grande pranto. Versículo 5 a seguir. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam com toda a atenção as palavras ditas por Filipe, ouvindo e vendo os sinais que fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando em altas vozes. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. O que você vai repetir? Mas um certo homem chamado Simão, que estava na cidade exercendo a magia, assombrava o povo de Samaria, dizendo que ele era o grande, ao qual todos afluíam, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, que se chama grande. Eles o atendiam cativados, porque havia muito tempo que os tinha assombrado com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus, homens e mulheres eram batizados. E o próprio Simão creu, e sendo batizado, permaneceu continuamente com Filipe, e estava assombrado vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Até aqui. Queridos irmãos, nós não descobrimos o Pentecostes, nós redescobrimos, nós reacendemos a tocha, porque cremos que essa é uma tocha inapagável. Através do pentecostalismo, aqueles que vivem sob a unção, o derramamento, acreditam na contemporaneidade dos dons, da manifestação externa, visível e experiencial do Espírito. São os que despertaram até os acadêmicos para estudarem juntamente com a soteriologia a doutrina do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a pneumatologia. Muita gente, por pouco saber, afirmam algumas palavras preconceituosas contra os pentecostais, nos confundindo com os neopentecostais. Nós valorizamos Atos dos Apóstolos, porque não é apenas um livro descritivo, mas também normativo. Nós cremos que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Mas se não fosse o pentecostalismo, muitos que hoje falam, que hoje sentem, que hoje creem no Espírito Santo, nenhuma dessas experiências
poderiam ter, contar, falar, viver e muitas outras coisas. Mas dentro dessa experiência, dessa vertente que se inicia em Atos 2, a gente chega em Atos 8, quando o avivamento se inicia ou se continua em Samaria. Jesus contou uma parábola sobre um samaritano, porque naquele momento ele ensinava a alguém que desprezava os samaritanos. Jesus pregou a uma mulher samaritana, e aquela mulher conseguiu trazer os homens da cidade até Cristo. Jesus enviou os discípulos na frente para que arrumassem uma hospedagem para ele em Samaria, e os samaritanos não lhe hospedaram, não tinha vaga, fecharam a porta. Os discípulos, retornando, disseram a Jesus: Senhor, não queres invocar ou nos permitir que invoquemos fogo do céu para que os destrua? Jesus os corrigiu dizendo: de que espírito sois? Eu não vim destruir o homem, eu vim salvar o homem. Atos capítulo 1, Jesus é assunto aos céus, e antes de subir ele disse: ficai em Jerusalém até que, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Repito, ficai em Jerusalém até que, foi cheio, vaza. Foi cheio, vão cumprir o ide. Isso é no capítulo 1. Capítulo 2, o Espírito Santo desce, encheu a igreja e está com ela até hoje. Capítulo 3, a igreja está em Jerusalém. Capítulo 4, a igreja em Jerusalém. Capítulo 5, a igreja em Jerusalém. Capítulo 6, a igreja em Jerusalém. Capítulo 7, a igreja em Jerusalém. Quando chega o capítulo 8, parece que vejo Jesus dizendo: ah, é? Veio uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, foram espalhados pelas regiões volta para Atos 1, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. Do 1 ao 7, eles permanecem lá. Veio uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas regiões da Judeia e Samaria. É como se Jesus estivesse dizendo: vai não? Eu dou um jeito para tu ir. Só que a gente gosta de Jerusalém, tem um cenáculo. A gente gosta de Jerusalém, tem a casa de Maria, mãe de João Marcos. A gente gosta de Jerusalém, tem um som bom. A gente gosta de Jerusalém, tem o ar-condicionado. A gente gosta de Jerusalém, tem a poltrona. Os metros quadrados que a gente mais evangeliza é onde congregamos. Andamos quilômetros para chegar na igreja, mas não se atravessa a rua para falar de Jesus ao vizinho,
A igreja se centraliza em Jerusalém, e Deus não enche crente de poder para esquentar banco de igreja. Precisamos voltar a cumprir, exercer o evangelho urbano, sair de nossas limitações. Na igreja eu sinto Deus, no evangelismo Deus me sente. Na igreja eu sinto Deus, na obra missionária, no evangelismo o mundo sente Deus em mim. Se for necessário dor para que a igreja obedeça, dor virá. Alguém já disse: se a igreja deixar de ser perseguida, ela deixa de ser igreja. Quando a igreja estaciona, quando a igreja para, primeiro lugar, grande perseguição. Por isso, vocês leram comigo, grande perseguição no versículo 1, grande pranto no versículo 2, grande alegria no versículo 8, grandes milagres no versículo 13. Eu quero falar sobre as grandezas da igreja avivada. E a primeira coisa grande na igreja pentecostal, na igreja avivada, é a grande perseguição. Estude e verás. Desde antes de 1906, o pentecostalismo, a crença nos dons do Espírito, nas línguas estranhas, já eram desprezadas. Seymour sofreu perseguição. Nossos pais que chegaram aqui no Brasil com a mensagem pentecostal foram perseguidos. Hoje a igreja continua perseguida. Não é por leões, não é por touros, não é por cães. A igreja é perseguida por leis. A igreja é perseguida por militantes. A igreja é perseguida pela mídia. Mas eu acho lindo quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas entenda, por favor, que porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. Se Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Jesus não está dizendo que a porta do inferno virá atacar a igreja e não prevalecer. Não é isso, porque porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. O mundo tem arma para perseguir, o mundo tem a mídia para perseguir, o mundo tem o preconceito através do qual nos persegue, mas a gente não se encolhe, porque porta não é instrumento de ataque, é de defesa. Então mesmo que eles venham de lá para cá, a gente vai daqui para lá, e as portas não vão prevalecer. A igreja enfrenta a perseguição e se torna evangelística. A igreja enfrenta a perseguição e se torna obediente. Grande perseguição contra a igreja. Nós temos também um grande pranto. Versículo de número 2. Alguns varões piedosos recolheram Estevão à sepultura. Ou seja, os perseguidores mataram Estevão. Uns irmãos piedosos foram enterrar Estevão. Ele morreu, porque geralmente se morre como se vive. Ele morreu orando, ele morreu de joelhos, ele morreu entregando o espírito a Cristo, ele morreu vendo a glória de Deus, ele morreu vendo o céu aberto, ele morreu vendo Jesus de pé. Geralmente se morre como se vive. Morreu debaixo de pedradas. A Bíblia diz que adormeceu, seu rosto brilhava,
como o rosto de um anjo, enquanto pregava. Escute-me, por favor. Mas agora nós temos a segunda grande coisa da igreja avivada: o grande pranto. A igreja avivada agora está chorando. No versículo de número 2, levaram Estevão à sepultura e fizeram sobre ele um grande pranto. Ele é um servo do grande Deus. Ele havia realizado grandes coisas em vida e morte, e na morte gerou um grande pranto, mesmo sendo um jovem, que a gente chama de o diácono Estevão, o primeiro mártir do avivamento na igreja primitiva. Jovem, primeiro mártir, uma vida curta, um servo sem grandes títulos, mas com uma grande história. Agora, por que choram? Porque levantam grande pranto sobre Estevão? Porque Estevão faria falta. Mas por que Estevão faria falta? Porque Estevão trabalhava. O capítulo de número 6, 7 diz que Estevão era homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder, fazia sinais, prodígios entre o povo, mas servia as viúvas famintas, dava pão para o pobre, servia o necessitado. Estevão trabalhava, Estevão servia. É por isso que choram, é por isso que se levanta um grande pranto. Por quê? Porque ele trabalhava. Porque ele trabalhava, ele faz falta. Quem nada faz, nenhuma falta faz. Aí tem gente que reclama de tudo, mas não faz nada. Aponta o erro, aponta o defeito. E na nossa geração, rebelde é considerado revolucionário, porque ele critica a igreja, abre um blog, um canal no YouTube para criticar pastor, um canal no YouTube para criticar a igreja, porque dentro da igreja ele vê os defeitos. Essa igreja tem problema ali, essa igreja tem problema aqui, essa igreja tem um problema nesse quesito. Para mim, essa igreja também tem um problema naquele quesito, e tu tem problema na tua língua. Porque rebelde vê defeito, faz grupinho para fofocar. Rebelde vê defeito, fica formando panelinha para falar mal. Rebelde vê erros e fica apontando. Revolucionário vê o erro e apresenta a solução com sabedoria. Revolucionário se esforça para ver o reino de Deus se desenvolver. Então, pare a partir de agora de dizer, e não diz para o pastor, não diz para o líder, é no Facebook. Covil dos covardes. Aí chega lá e põe, se sentindo triste, porque as igrejas só nos valoriza pelo que fazemos. Tu quer ser valorizado pelo quê? Quem nada faz, nada é. Quem nada faz, nenhuma falta faz. Se alguém te valoriza pelo que você faz, é porque o que você faz é diferenciado. O que você faz, ninguém faz igual a você. Então para de mimimi e cresce, pelo amor de Deus. Se desenvolve. Se alguém fizesse como você, tudo bem, mas se te valoriza pelo que você faz, Deus te valoriza pelo que és. E isso é pura graça, porque nada tu vale se não for a graça. Deus é amado pelo que é,
mas a gente ou faz ou acabou. Grande pranto, porque ele faz falta. Tem gente que quando morrer, alguém vai dizer: foi tarde. Não faz nada. Crente que não faz nada. Pastor, eu quero ir. Ô meu filho, que Deus te guie seus passos. Pastor, eu quero sair. Faz isso não, fica com a gente mais um pouquinho. Grande pranto, porque ele fazia. Grande pranto, porque ele trabalhava. Nós temos também a falsa grandeza contra a igreja avivada. Nós temos Saulo, verso 3. Saulo assolava a igreja. Significado do seu nome: grande. Esse homem assola a igreja porque ele pensa que é maior do que ela. Ele é um grande homem. Ele é sábio, ele é filósofo, ele é um homem entendido. Ele nunca pediu advogado para defendê-lo, ele mesmo se defendia. Coisa que ninguém tinha coragem de pedir, ele pediu. Ele disse: eu quero falar com César, me manda para César. Um camarada que falava outros idiomas, então se sente maior do que a igreja, mas é uma falsa grandeza. Ele entra nas casas e arrasta homens e mulheres. Gente, por favor, ele entrava nas casas dos irmãos e os arrastava. Está escrito. Certo dia ele mesmo disse que forçava os crentes a blasfemarem, a negarem o nome do Senhor. Os crentes hoje não conseguia ser crente nesse tempo não. Só que o falso grande persegue a igreja porque se sente maior do que ela. Mas no capítulo 9, o verdadeiro grande disse: eu vou mostrar para você quem é que é grande. Ele vem para destruir a igreja em Damasco, mas no meio, na entrada da cidade, em pleno meio-dia, Jesus aparece a ele. Jesus o cercou, o derrubou e o cegou. Quando ele está no chão, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, nome grego do nome Saul, que é hebraico. Saulo, da tribo de Benjamim, da mesma tribo de Saul. Eu vou repetir: Saulo, nome grego do nome Saul. Saulo, Saulo, descendente da mesma tribo de Saul, Benjamim, por que persegues a mim? No chão, o falso grande pergunta: quem és tu, Senhor? O verdadeiro grande responde. Isso aqui é só para quem lê Bíblia. O verdadeiro grande responde: eu sou. Se Saulo é filho de Saul, Jesus é o descendente de Davi. Saulo, filho de Saul. Está se repetindo a história. Por que persegues a mim, filho de? Aí eu pergunto: filho de? Não lê Bíblia? Bora lá? Filho de? Aí lê Bíblia. Saulo, filho de Saul, por que persegues a mim, filho de? Lá atrás, Davi e Saul. Lá atrás, Saul perseguiu Davi, destruiu Davi. Será que agora o filho de Saul vai conseguir destruir
o descendente de Davi. Por que não, pastor? Quem é que está no chão? O falso grande. Quem é que está brilhando? O verdadeiro grande. Quem é que está dizendo Senhor? O que está no chão? Irmão, eu gosto desses valentões. Eu gosto desses que se levantam contra a igreja, que perseguem a igreja, que falam de si. Na hora que Jesus te pegar, tu vai ver o que é poder. Tu vais ver o que é grandeza no chão. No chão ele pergunta, quem és tu, Senhor? Olha a resposta de Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem persegue o meu corpo, persegue a mim. Quem toca na minha igreja, está tocando em mim. Eu sou Jesus. Agora, só quem sabe que Deus humilha os falsos grandes vai entender. Olha a pergunta dele no chão: o que o Senhor quer que eu faça? Tinha acabado de chamar Jesus de Senhor. Então, se chamou Jesus de Senhor, não é Ele mais que sabe o que faz. Tem que fazer o que Jesus manda. Tem que fazer o que Jesus ordena. Tem gente com uma falsa grandeza, pastor Gilvan Rodrigues. Eu tenho intimidade. Os mais íntimos foram aqueles que tremeram antes de Deus. Eu sou filho ora o Pai Nosso, e só ora o Pai Nosso que está no céu. Santificado seja teu nome. Tem que respeitar Jesus. Mas esse povo vai orar e diz: Deus, eu determino, Deus, eu decreto. Vai cair igual Saulo, vai. O falso grande, a falsa grandeza nos faz orar e dizer: Jesus, eu já preenchi tudo, assina embaixo. É o falso. Mas quem tem a verdadeira grandeza do avivamento de Jesus, preenche que eu assino. Grande perseguição, grande pranto, falsa grandeza. Escuta isso. Saulo assolava as igrejas, arrastando homens e mulheres. 4. Os que foram dispersos andavam por toda parte, anunciando a palavra. 5. Filipe desceu à cidade de Samaria. Jesus já tinha quebrado a barreira da inimizade entre judeus e samaritanos. E agora Filipe chega lá e prega Cristo. É a mensagem da igreja avivada: pregar Cristo. Quem prega Cristo prega a verdade, porque Cristo é a. Quem prega Cristo prega a santidade, porque Ele é santo. Quem prega Cristo prega poder, porque pastor, eu estou fraco, vai se arrastando. Pastor, eu estou fraco para orar, então fica de joelho chorando. Escuta, Satanás, um crente fraco de joelho é mais forte do que 1000 demônios de pé. O meu irmão não vai desistir. Não vai desistir. Cala a boca, Satanás. Ela não é o que dizem. Cala a boca, Satanás. A fraqueza não é maior do que ele. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Espírito Santo habita em nós. O sangue de Jesus tem poder. Fala
alto comigo, igreja, grande alegria. Fala comigo, irmã, grande alegria. Fala comigo, varão, grande alegria. Por que eu dei ênfase nisso? Por quê? Vou te falar por quê. Aqui no versículo 1 diz assim: grande perseguição. Versículo 2, grande pranto. E você pensa, será que é só assim? Né? Não, vem 8, grande alegria. Ah, tu gostou? Eu acho que agora tu não vai dar glória não, eu acho. Mas é Bíblia. Vou perguntar para quem está ligado. O que o mundo gerou de grande contra a igreja? Segundo, grande pranto. Entendeu? O mundo chega aí, perseguição. O mundo chega aí, grande pranto. Aí a igreja diz: eu vou reagir. Aí ela reage e gera grande perseguição, Ela reage e gera grande pranto, Não. Mas se gerar perseguição em mim, pastor Diego, é o que dizem: vou gerar perseguição em você. Se gerar grande pranto em mim, eu vou gerar grande pranto em você. Pois é, tu não é avivado não. O que o mundo gera na igreja? Perseguição. O que o mundo gera na igreja? Pranto. Aí a igreja vai reagir e gera o quê? Alegria. Seja diferente. Só te causam dor, tristeza, angústia. Cada um dá o que tem. Podem até te fazer o mal, mas é você que decide se quem te faz o mal te tornará tão mal quanto ele. Ainda que você morra, permaneça Abel. Ainda que levantem a rebelião, permaneça Moisés. Ainda que os caldeus te caluniem ao rei, continue Daniel, Misael, Ananias e Azarias orando por eles. Ainda que sejam Judas, permaneça Jesus. Ainda que seja um Alexandre o Latoeiro, permaneça Paulo. Isso é igreja avivada. Aí eu encerro. 7, 8 minutos eu tomo assento. Olha o versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando em altas vozes. Fica comigo. Os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando em altas vozes. Aí a sede em Jerusalém fica sabendo no versículo 14 do avivamento em Samaria. Aí os pastores enviam 2 obreiros lá para passar o pente fino. Porque tem ministro igual Filipe, só enche a igreja. Se deixar muito tempo lá, o negócio estraga. Aí mandou Pedro e João. Versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pastor, Filipe ora e o demônio sai. Filipe ora, missionária Carmen, para o espírito mal sair, mas ele não ora para o Espírito Santo entrar.
ele vai libertando. Sai demônio, sai capeta, sai demônio, sai capeta, sai demônio. E vai saindo. E tu para de vai orar pelo endemoniado. Tá amarrado, tá amarrado. Amarra em tu, pra ver se é bom. É expulsar, irmão. Espíritos saíam, gritando, gritando. Aí Nede, chega Pedro e João e diz: Filipe tirou o espírito ruim. A gente ora para o santo encher. Pera. É por isso que eu gosto que tu fique ligado desde o início. Dá para esperar 10 minutos aí para não ir embora, pelo amor de Deus. Lembra quando Jesus mandou arrumar uma vaga em Samaria? Vieram Tiago e João. Senhor, vamos orar para descer fogo do céu e destruir eles tudinho. É João, filhinhos, é o mesmo. João antes quer orar para Jesus para o fogo do céu descer e destruir os samaritanos. Mas agora Pedro e João não vai orar para descer fogo destruidor. João vai orar para o Espírito Santo descer. Que coisa linda, né? Só que é o seguinte, você lê Atos, você vai ver que quando o Espírito Santo chegava, enchia, se ouvia barulhos, tinha movimento, sinais visíveis. Aí um falso grande, o ex-macumbeiro Simão, Filipe precisou dar uma completada no discipulado, mas Pedro chegou lá aí. Vendo as manifestações visíveis de quando o Espírito chegava e enchia, ele ofereceu dinheiro e disse: eu quero isso aí por causa desses efeitos. Por quê? Por que ele se encantou? Porque tinha sinais visíveis. Estou gostando da atenção, fica assim. Então, entenda comigo por favor, que os espíritos maus saíam gritando. Quando os espíritos maus iam saindo, havia barulho. Mas quando o Espírito Santo chegava, havia barulho. Aleluia. Tu já viu demônio saindo? Maior barulho. Por quê? Porque quando eles entram, é com sapato de algodão. Devagarinho. Nas amizades, nos vídeos pornográficos. A menina quer começar a usar roupa de macho, o menino fica desmunhecando, chamando as meninas de miga, e ele vai entrando. A rede esgoto de televisão, e papai não vê, mamãe não vê, e ele vai dizendo que não tem nada a ver, ela vai dizendo que não tem nada a ver. Porque agora para ter liberdade em Cristo tem que usar brinquinho. Na minha terra isso é outra coisa. Agora, para dizer que tem liberdade em Cristo, é rapar a cabeça de um lado, pintar de rosa e pentear para o outro. É ser todo tatuado para dizer que sou livre em Cristo. Livre em Cristo não é eu querer aparecer mais do que normal. Liberdade em Cristo é eu não fazer aquilo que não escandaliza o Evangelho. Eu não vou fazer aquilo que escandaliza o Evangelho. Isso é liberdade em Cristo. Eu não vou ferir o meu irmão. Critica nossos costumes e quer ensinar para nós que ser livre é fazer essas palhaçadas todas. Aqui tem macho, não tem? O menino é macho, homem, né? O menino se veste como homem.
Não é moleque não. Mulher gosta de homem. Eu sou livre em Cristo, eu faço o que eu quero. Tu é escravo de si mesmo, bestalhado. Livre em Cristo, nele. Fazer o que ele faria, ouvir o que ele ouviria, falar o que ele falaria. Entendeu? Só que o demônio entra devagarzinho, aí quando vai sair é o maior escândalo. Por quê? Porque ele entra em silêncio e sai fazendo. Eu estou correndo aqui, oxi. Ele entra em silêncio e faz fazendo. Aí o Espírito Santo é diferente. Demônio entra em silêncio e faz fazendo barulho. Por que Sansão não percebeu quando o Espírito Santo se retirou? Porque o Espírito Santo sai em silêncio. Por que Saul não percebeu quando o Espírito Santo se retirou e permaneceu no trono? Porque o Espírito Santo sai em silêncio. Demônio entra em silêncio e faz sair do barulho. O Espírito Santo, ele sai em silêncio, mas quando ele chega, quando ele entra, quando ele age, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de vento, veemente, impetuoso, que encheu a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles, e todos